ultimamente estado a viver um momento de bastante constrangimentos nas minhas emoções. Eu não sei se vocês estão a passar pela minha experiência. Esta história da guerra, esta história da Ucrânia, um país como aquele a ser destruído, a ser completamente dizimado, aquelas cidades onde a Rússia está a chegar. Aquilo que nos parece é, de facto, uma situação um bocado injusta, um bocado estranha. Esta é a opinião pública, não só do povo em geral, como dos políticos, algo muito complicado de nós compreendermos, uma vez que não vimos da geração da guerra, a Segunda Guerra Mundial não nos atingiu, embora o mundo sempre tem países em guerra e muitas vezes não olhamos, não lembramos, não oramos, e este facto tem sido muito presente. E eu não estou desiludido, não estou angustiado no sentido de uma desilusão, mas eu acredito que neste momento há muita gente desanimada com Jesus. Muito ucraniano, muitas pessoas desanimadas. O desânimo, o tema da nossa mensagem é desanimados com Jesus. Porque há gente desanimada. Vocês não há? Há gente que está... eu tenho... Esta inspiração vem da vivência do momento, e sempre os pregadores, eles trabalham com o momento, trabalham com aquilo que vivem, com as suas meditações são fruto de muitas coisas, e também muitas vezes o próprio Espírito Santo, ou devia ser sempre pelo menos, mas o próprio Espírito Santo nos dá determinadas situações para podermos ministrar. Mas o que é facto é, eu há alguns anos atrás, eu meditei sobre este texto, não é? E o tema que eu dei no passado era realmente no sentido contrário. Uma vez preguei isso, caminhando no sentido contrário. E é curioso que a nossa vida, ela tem muitos momentos de desânimo. Desânimo com o casamento, desânimo com a situação das nossas finanças, desanimados com o trabalho que temos, desanimados com os amigos, com os filhos, desanimados com tanta coisa. Alguém já passou por isso ou sou eu? Então todos nós já tivemos momentos de desânimo, mas desanimados com Jesus eu também acredito que tem havido na história muita gente. Tu, se calhar, és um dos que já acreditou muito em Deus, agora acredita menos um pouco, ou já esteve muito feliz com Deus, agora até está desanimado com Deus. É possível isso acontecer. Eu queria que nós entendêssemos, irmãos, que há, sem dúvida, na nossa vida, muitos momentos que geram sentimentos que muitas vezes contrariam o anterior sentimento. Quantas vezes estamos tão felizes por alguma coisa e de repente vem algo que nos coloca numa profunda tristeza. O texto que me inspira para esta manhã é em Lucas, capítulo 24, e assim, a partir do verso 13, embora eu não vá ler o texto porque era até o versículo 35, mas eu queria ler só pelo menos até um determinado lugar. Vamos começar no versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, isto é mais ou menos 10 quilómetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E olha o que Jesus disse: e porque estáis tristes. Porque estáis tristes. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que diziam respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E agora o último versículo que vamos ler agora. E nós,
esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora com tudo isto, e já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, e eles continuam a falar. Nós esperávamos. Certo? Jesus pergunta, por que estáis tão tristes? No quadro seguinte que não lemos, vem a explicação de que tinham falado que ele ressuscitou. Então estamos a falar do terceiro dia. Ressurreição efetuada, e ainda estavam perto de pessoas que já davam testemunho que Jesus ressuscitou. Mas mesmo assim, a desilusão deles era tanta que a desilusão sobre Jesus, sobre quem era Jesus, a desilusão da expectativa, porque a expectativa é qualquer coisa que destrói muitas coisas na nossa vida, muita alegria, quando tu tens a expectativa de que alguém te vai gerar este benefício, ou vai gerar alguma coisa, ou tens uma expectativa sobre o teu futuro, uma pessoa que se forma, por exemplo, a ser um advogado, e depois quando chega ao momento de ser advogado, vê que as coisas não são como ele esperava, alguém que monta uma empresa e espera ganhar muito dinheiro e vê que a coisa não é como esperava, alguém que pensa ter uma vida assim e de repente a vida não é assim, a expectativa criada sobre seja o que for, de modo geral, gera desilusão. A desilusão destes dois discípulos é que eles tinham uma expectativa sobre Jesus, da qual Jesus não tinha como objetivo. E eu acredito que muitos de nós vivem desiludidos, e a gente pode fingir que não, mas dentro do nosso coração há uma desilusão sobre aquilo que era a tua expectativa sobre Jesus. Eu hoje aceito Jesus e daqui para a frente tudo vai ser maravilhoso. Eu quero te dizer, tudo vai ser maravilhoso se Jesus habitar no teu coração. Porque toda a adversidade que vai vir à tua vida, tu a vais encarar de forma diferente. Vais encarar com esperança. Porque a Bíblia diz que o justo até na morte tem esperança. Então nós temos que analisar se não há um desânimo, se não há desilusão. Pastor, nós temos uma igreja bastante forte em número de irmãos que vieram do Brasil e nós também podemos encontrar irmãos que vêm do Brasil e com uma expectativa fantástica. Eu vim para a Europa, na Europa é que vai ser, agora é que eu vou ser feliz. E chegam aqui e parece que a coisa não vai lá. Parece que não é nada do que esperavam. E nós, irmãos, temos que ter o cuidado de que não nos desiludamos, porque a desilusão, muitas vezes, ela é fruto, de um modo geral, são fruto de ilusões que nós criamos. Há muitos anos eu li um livro, Sonha e ganharás o mundo. Se eu não entender esta afirmação, eu vou-me desiludir. O livro estava bom. Sonha e ganharás o mundo. Que mensagem linda para vender um produto. Expectativas. É ou não é? Então, eu tenho que sonhar, sem dúvida, mas tenho que estar preparado para que o sonho, que eu sonho meu, possa não se realizar. Porque uma coisa é a minha expectativa, outra coisa é aquilo que Deus quer. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que Deus quer. Temos vivido uma época de, se nós fizermos uma verdadeira análise às igrejas, às comunidades, andamos numa geração de desiludidos. Porque toda a gente está desiludida com alguma coisa na comunidade. Se falarmos com um católico apostólico romano, ele está desiludido com muita coisa. Se falarmos com um muçulmano, ele está desiludido com muita coisa. Se falarmos com os evangélicos, que somos nós, há muitos irmãos, muitas pessoas desiludidas, porque se desiludem com o pastor, desiludem-se com a expectativa que tinham em relação àquela comunidade onde estão, desiludem-se porque não há milagres, ou desiludem-se porque não são reconhecidos, ou desiludem-se por tanta coisa. Porque as nossas ilusões geram desilusões. E nós temos de ter cuidado, meus amados, porque quando uma coisa é eu viver numa expectativa boa em relação a determinadas coisas. Eu tenho a expectativa, eu acredito que Deus vai fazer um grande avivamento na ICIR.
começando aqui. Mas eu tenho uma visão da coisa, mas Deus pode ter outra. Abraão não viu os filhos, só viu as estrelas. Ele podia ter se desiludido, não é? Estes dois homens, o Cleópatra e o outro, a qual a Bíblia não menciona o nome, eles vinham a conversar um com o outro e a sua conversa estava a gerar imensa tristeza. Eu estou convencido que nós, muitas vezes, tivemos imensas conversas que geraram imensa tristeza. Mas eles estavam desiludidos, porquê? Porque alguém que eles olharam, chamado Jesus, que significa Salvador, e que está cheio e repleto de verdades sobre ele, e repleto do conhecimento que ele apresentou, os milagres que ele fez, tudo aquilo que realmente Jesus foi, aquilo gerou neles uma expectativa de um libertador a nível político. E peço desculpa, mas não foi isso que Jesus foi. Jesus não veio para libertar dos romanos. Talvez tu também queiras libertar-te de alguma coisa que Jesus não quer libertar-te. Não é o tema para ele em relação a ti. Irmãos, eu tenho a paixão de ver os mortos a ressuscitar, de ver todo tipo de pessoas a se converter. Eu tenho paixão de ver as pessoas a aceitar Jesus, de ver o harém convertido ao Senhor. Eu tenho essa paixão. Eu quero dizer, Jesus também tem. A Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas Deus sabe se isso é possível ou não. Eu não. Eu só posso desejar. Os meus anseios, os meus sonhos não podem destruir a minha fé e a minha imagem de Jesus. Ontem dizia aos nossos voluntários que Deus quer fazer duas coisas na nossa vida. Primeira, salvar-nos. Amém? Isso pode acontecer hoje. Se tu hoje aceitares Jesus como teu Salvador, se tu hoje entregares o teu coração a Jesus, se tu hoje disseres, Deus, eu quero que tu possas mostrar-me a verdade, eu quero seguir-te, e te arrependeres verdadeiramente dos teus pecados. Porque é uma coisa curiosa que nós nos esquecemos, não é? Que Jesus, quando mais tarde, neste mesmo capítulo, mais tarde no versículo 47, Jesus já aos 11, e mais, repare, porque estes discípulos no final de todo este processo voltaram para Jerusalém, mas nós ainda não chegámos aí, mas eu queria pegar neste texto, mais tarde quando Jesus estava com os 11, diz que ele disse assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O grande projeto de Deus é que tu sejas salvo. O grande projeto de Deus para a tua vida é salvar-te, mas essa salvação só chega à tua vida se tu te arrependeres dos seus pecados. Porque a ordem é pregar arrependimento, é pregar a remissão dos nossos pecados. Ninguém conseguirá alcançar a salvação plena em Deus se verdadeiramente não reconhecer que é pecador. E Jesus estava transmitindo esta verdade. E nós, irmãos, hoje eu quero dizer aqui nesta manhã para todos nós e a todos os que podem estar connosco online, eu quero dizer que Deus tem dois enormes objetivos na tua vida. O primeiro é salvar-te. O segundo é habitar-te. Diz para quem está ao teu lado, deixa Deus habitar-te. O Senhor Jesus disse, aqueles que fizerem a minha vontade, que cumprirem a minha palavra, eu e o Pai faremos morada nele. E nós vivemos a dizer, Deus visita-me, Deus dá-me um toque. Deus pode dar-te um toque, como fez, no caso nem foi Jesus que tocou, foi a mulher que tocou em Jesus, que tinha o fluxo de sangue, tocou em Jesus e foi curado. Mas mais importante que a cura daquela mulher é ela receber Deus em sua vida e Deus comandar a sua vida.
Houve um homem que Jesus tocou, era o leproso, lembram-se? Jesus tocou e disse: ser restabelecida a tua comunhão com a sociedade, ser curado, ser liberto. Meus amados, nós precisamos de entender que desanimados com Deus, desanimados com Jesus, não é culpa de Jesus, é culpa tua. Por causa do teu mau entendimento sobre aquilo que Deus tem para a tua vida. As expectativas, como vimos, elas geram problemas em nossa vida. O que vem a trazer transformação na vida destes homens é que eles vinham a conversar sobre Jesus. Eles vinham a falar sobre aquilo que Jesus era. E vinham a falar sobre aquilo que Jesus, no ponto de vista deles, era. Mas não falaram aquilo que Jesus tinha como propósito. Porque muitas vezes nós não entendemos o grande propósito de Deus para a nossa vida. Muitos crentes hoje acham que o propósito de Deus à sua vida é entregar a oferta ao Senhor, vir à igreja, uns é cantar, outros é outra coisa, e está tudo resolvido. O grande propósito de Deus na tua vida é guiar-te. É seres alguém usado por Ele. É ser sua testemunha. Olha o que Jesus disse, volta a repetir o verso 46 e verso 47. Eis que em seu nome se pregue a mensagem do arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações. Eu quando olho para a Rússia e quando olho para a Ucrânia, para quem não sabe, a Ucrânia tem enormes igrejas. Pastores fantásticos. O Deus fez ali um mover do Espírito tão grande que há igrejas por todo lado. Há igrejas enormes, pastores incríveis, do qual eu agora não anotei os nomes, mas muitos comentados, homens fantásticos nas mãos de Deus. E uma das coisas que a igreja está a fazer é ajoelhar-se em oração publicamente. Há alguns testemunhos de situações que Deus tem feito. Mas, irmãos, mesmo que a igreja seja morta, mesmo que a Ucrânia seja destruída, eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa. Nós não temos que odiar os russos. Eu, se estivesse ao pé dos ucranianos, eu dizia, não odeiem os russos. Orem por eles. Porque, amados, Deus nos manda amar os inimigos. Deus nos manda cuidar de quem não cuida de nós. Deus manda perdoar quem nos ofende. Quão difícil é viver isto. Imagina tu perderes tudo. Quantas desilusões pode haver de gente que se converteu ao Evangelho naquela Ucrânia e hoje vêm as suas casas arruinadas. Será que alguns não estarão desiludidos com Deus? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Estes homens, a desgraça da vida deles, a desilusão deles, de tal maneira que se estavam a afastar do lugar onde Jesus mandou. Estavam no caminho de Emaús, a 10 km de Jerusalém. E Jesus disse, quando terminaram, eles voltaram para Jerusalém. Jesus tinha dito, esperai em Jerusalém. Diz o último versículo. E eis que Jesus levou-os para Betânia, e aconteceu que, abençoando, partiu e foi levado, e adorando eles, tomaram com júbilo em Jerusalém. Tornaram não só estes dois discípulos que voltaram naquele dia para trás, como também mais tarde os próprios discípulos foram para Jerusalém. E ali esperaram, até que do alto veio um derramamento do Espírito Santo e começou a igreja naquele momento, quando tantas milhares de vidas foram salvas. Todos começaram a falar línguas, cada um na língua que não sabia, mas que muita gente ouvia e se converteu ao Evangelho. Um grande avivamento. Sabe porquê? Porque obedeceram à voz de Deus. Entenderam que o plano de Deus não era libertá-los dos romanos. O plano de Deus era libertá-los dos seus pecados. Era libertá-los da eternidade sem Deus. Era libertá-los de uma vida completamente angustiada e triste. Porque quem recebe Jesus na sua vida torna-se uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que nós queremos de Deus? Por que é que tu estás desiludido?
Porquê é que tu estás angustiado? Porquê é que estás caminhando no sentido contrário? Deus quer que tu vás por um lado e tu vais para o outro. Porquê? Iludiste, criaste expectativas erradas. Mas o que eu gosto muito, meus amados, é aquele quando Jesus começa-lhes a explicar e disseram um para o outro, quando Jesus disse no versículo 30, no versículo em que Jesus está, verso salvo erro, verso 20, principais, nós esperávamos o 21, depois a seguir, e não achando o corpo, começou a dar testemunho de que alguém lhes tinha dito que Jesus tinha ressuscitado, mas logo a seguir diz que Jesus, verso 25, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? O Senhor Jesus estava a dizer, vocês estão tão desiludidos porquê? Estão tão tristes porquê? Vocês não sabem que isso é normal? É o que está escrito na Bíblia? Meus amados, uma das armas do diabo nos nossos dias é entreter os nossos meninos, os nossos jovens, e muitos irmãos na igreja, com tudo menos com o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando começamos a entender a palavra, começamos a entender muitos porquês. E nós muitas vezes vivemos completamente desiludidos. E o Senhor Jesus continuou a falar-lhes, e até que eles chegaram ao momento do partir do pão. E quando Jesus partiu o pão, eles viram que era Jesus. Eu quero te dizer, a desilusão tapa-te os olhos. A desilusão sobre aquilo que era a tua expectativa cega-te os teus olhos. Nós precisamos de entender e abrir os olhos para a grande realidade. Um dos grandes problemas, e eu estava falando ali com a Corine, um grande problema de algumas pessoas que vêm em determinadas gerações religiosas, nomeadamente entre os evangélicos, foi uma má formação espiritual. Aprenderam um Jesus que faz milagres, que resolve problemas. O curandeiro da esquina. Aquele que resolve. E eu quero dizer, Jesus não resolve tudo. Ele só resolve o que tu não resolves. Porque aquilo que tu sabes resolver, Ele não resolve. Ele não põe dinheiro na tua carteira se tu pegas nele e o gastas mal gasto. Se gastas o dinheiro de forma errada, Ele não te vai ajudar. Pode ter a certeza, Deus te fará cair maná do céu, porque não existe forma de o cultivar. Deus no deserto dava o maná, lembram-se? Mas porquê é que Ele dava o maná? Porque não dava para cultivar pão. Não dava para criar os animais. Deus só faz o que nós não podemos fazer. E muitas vezes nós queremos viver uma vida de forma dissoluta e ficamos completamente desiludidos. O povo de Israel, o povo judeu, os hebreus, ainda chamados hebreus, quando caminharam no deserto, o primeiro momento do confronto em que tinham o mar vermelho à frente e tinham o exército egípcio atrás, eles não tinham armas, faz lembrar a Rússia e a Ucrânia. Eles estavam ali e de repente começaram a ficar desiludidos com Deus. E disseram a Moisés, porque é que nos trouxeste para aqui, para morrermos aqui? Em Êxodo capítulo 14, eles diziam, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto, diziam a Moisés, que nos tens tirado do Egito? Olha o que dizem a seguir, não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é que melhor será para nós servirmos aos egípcios do que morrermos neste deserto. Irmãos, nós temos uma tendência horrível quando por tudo e por nada nos desiludimos com a mulher, por tudo e por nada nos desiludimos com o marido, por tudo e por nada nos desiludimos com o pastor, por tudo e por nada nos desiludimos com o amigo, por tudo e por nada nos desiludimos. Sabe porquê? Porque não temos o que nós queremos e as coisas não são como nós desejamos. Ou você acha que os exemplos da Bíblia são para quê? São para histórias da carochinha contar a crianças? É para tu entenderes que as coisas não são como nós queremos, mas são como Ele quer. Amém?
Havia um caminho mais perto para chegar à terra prometida, mas foi por ali onde está interrompido com o mar que Deus os pôs a acampar. Sabe para quê? Para que Deus pudesse usar o obstáculo para os libertar dos egípcios. Os egípcios, irmãos, se eles podiam matá-los, mas quando Deus abre o mar vermelho, eles estavam tão cegos para matar o povo que nem viram o milagre que Deus estava a fazer. E vai de enfiar-se para matar. A cegueira espiritual do nosso inimigo é destruir-nos, mas a proteção de Deus é salvar-nos. Os obstáculos na vida de um cristão nada mais são que bênçãos para nos levar a um ponto maior, a um lugar melhor. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja, olha, até um próprio erro, porque Deus pega nos teus erros e te perdoa, se tu te arrependeres verdadeiramente, e transforma o mal em bem. Amados, nós precisamos de entender o propósito de Deus para cada um de nós. Ali no deserto, em frente do mar, aquele povo pôde ficar desiludido com Deus. Esqueceu-se das pragas que Deus fez para salvá-los, para convencer Faraó a libertá-los. Deus não tinha como propósito retirar o povo à força. Deus queria que Faraó dissesse: podem ir. Os nossos inimigos, eles vergam-se ao nosso Deus. Não penses que não tens inimigos. E o teu maior inimigo és tu próprio. Um outro momento da história desta vida, porque quando eu olho, irmãos, eu ultimamente não tenho pregado sobre esta jornada de Moisés até à Terra Prometida. Cada momento, a fonte da água, os lugares magníficos que apareceram no meio do deserto, quando Moisés bate na rocha, tudo momentos em que o povo chegou a murmurar. Chegou um momento que eles não conseguiam, não tinham carne. Claro, como é que haviam de ter carne? Não era possível. Já estavam fartos do maná. E maná, quem é que dava aquele maná, irmãos? Chovia do céu. Quando a gente se farta do que Deus nos dá, é triste. Proteção de Deus ali. Irmãos, algo milagroso, de tal maneira que até no tempo de Jesus, alguns diziam que queriam comer daquele maná. Como é que nós, irmãos, não entendemos o propósito de Deus? Chegou um momento que eles reclamaram e desiludiram-se tanto com Deus, que eles disseram: estamos fartos deste maná vil. Vil é uma coisa que não presta, é uma coisa desprezível. E Deus mandou-lhes codornizes. Diz que até a carne dos olhos saía de tanta codorniz. Deus é um Deus que gosta de nos fazer a vontade. Mais tarde, quando estavam lá, e se quiseres ver depois a história em casa, vê em Números 14, quando os espias que foram visitar aquela terra prometida vieram, voltaram a dizer: valia mais, vamos morrer todos neste deserto. Desiludidos com Deus, desiludidos com Moisés, desiludidos com aquilo que eles próprios acreditaram. Eu queria, meus irmãos, que nós entendêssemos como está o nosso coração. Será que também estamos desiludidos? Porque há uma coisa que eu não entendo muitas vezes num coração cristão. Uma pessoa cristã é uma pessoa que vive um cristianismo de partilha. Sabe o que é partilha? A partilha da sua alegria. A partilha da sua bênção. A partilha daquilo que Deus fez na sua vida. Eu não compreendo, irmãos, como é que hoje, como comunidade, as pessoas vivem tão isoladas em si próprias que não partilham quem é Jesus. Não partilham o amor de Deus. Não partilham aquilo que Deus quer para a vida do seu amigo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando Jesus dizia aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quando Jesus disse àquele endemoniado: vai para os teus e anuncia, quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Quando Jesus dizia: sede minhas testemunhas, em todo o lado, até aos confins da terra.
A igreja, meus irmãos, só tem um propósito de vida. Um. Sabe qual é? É transmitir a bênção de Deus aos outros. O nosso propósito, grande vida, é transmitir, é Deus nos habitar para podermos levá-lo aos outros. Porque quando Deus nos habita, quando o Espírito Santo está em nós, a nossa grande paixão é a paixão do Mestre. A nossa paixão é a paixão de Jesus. Os nossos desejos são os desejos de Jesus. Por isso que Filipenses 2 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando Ele me habita as vontades dEle. Se tu não falas, irmão, se tu passas o teu dia sem anunciar Jesus, se tu não tens qualquer prazer em falar do amor de Deus aos outros, se tu não oras, não queres ter comunhão com Deus, se tu não tens desejo de estar na sua presença, se a palavra de Deus não te emociona, porque a Bíblia diz aqui que quando Jesus falava, ardia o seu coração. Verso 32, eles dizem, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Se a palavra de Deus não provoca efeito no teu coração, alguma coisa não está bem. Eles tinham os olhos fechados, eles estavam desiludidos, mas quando eles ouviram o esclarecimento da palavra de Deus, faz lembrar o Salmo de Asaf, em que ele quase se desviou dos caminhos de Deus, quase se afastou de Deus, porque ele não entendia como é que o ímpio prosperava em seu caminho, porque é que o ímpio parecia que não tinha dificuldades na sua vida. Ele diz que ele quase se desviou e considerou quase Deus injusto. Ele até dizia, em vão purifiquei o meu caminho. Quantas pessoas não dizem isto? Asaf estava desiludido com Deus. Porque ele achava, irmãos, que andava num caminho apertado e estreito, como Jesus disse. Apertado e estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna. Mas que havia gente que vivia de uma forma errada e que prosperava em tudo o que fazia. E ele parece que havia apertos na sua vida. Mas ele disse, até que eu entrei no santuário, eu entendi todas as coisas. E foi aí que eu percebi quanto estava errado. Jó era um homem que não me parece que se desiludiu com Deus. Com toda a adversidade, com todo o problema na sua vida. Perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu todo o património, perdeu tudo o que havia para perder. Ainda teve 3 amigos para lhe moer a cabeça e o acusarem de pecado, quando ele não havia pecado na vida dele, no sentido da causa da sua adversidade. Quem nos dera, irmãos, não passar o que Jó passou, que Jesus, o sangue de Jesus tem poder, não é? Foge, mas quem nos dera fazer as obras que ele fazia. Essa parte do sofrimento, ó Senhor, não. Mas quem nos dera todos os dias apresentar orações pela nossa família. Ele fazia todos os dias. Ofertava ao Senhor sacrifícios à moda como ele tinha aprendido no seu tempo, diante de Deus, em benefício das suas noras e dos seus filhos, porque os seus filhos estavam desviados dos caminhos do Senhor. Os seus filhos faziam festa, mais festa, porque diz a Bíblia que ele era o homem mais rico do mundo. Pensa-se que era o mais rico, que era o homem mais santo, mais agradável, que Deus tinha os olhar sobre ele de uma forma tão preciosa, e dizia a Deus, não há semelhante a ele. Homem íntegro, justo, desviando-se de todo o mal. E toda a adversidade veio sobre ele. Não há nada pior para vir sobre a vida daquele homem do que o que veio. Mas aquele sim deu-nos o exemplo de alguém que não estava desiludido com Deus. Alguém que disse, eu sei que estou a passar por tudo isto, mas um dia eu vou mostrar ao meu Deus que lutei para ser íntegro, para ser correto. Ele era o olho do cego, ele era a bengala, ele era a ajuda do pobre, ele era amigo de todos aqueles que o rodeavam. Mas um dia, lá no fim da história, quando ele orou pelos seus amigos, ele diz que falou do que não entendia. Reconheceu que ele próprio falou de coisas que ele não sabia. Porque Deus se manifestou de uma forma ainda mais especial à sua vida.
Eu quero te dizer, o homem mais santo desta terra devia ser a pessoa mais amorosa desta terra. Um homem santo, uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que ama Deus com todo o seu coração, ele deve amar o próximo como a si mesmo. Não deve criticar o outro, não deve julgar ninguém, porque quanto mais santos somos, melhor entendemos os erros dos outros. E agora os santarrões dos nossos dias, quanto mais santos se acham, mais criticam aqueles que não são santos. Eu quero dizer, a igreja é o lugar para trazer salvação. A igreja é o lugar para receber o lixo da sociedade. A igreja é o lugar para receber os políticos da nossa geração. A igreja é o lugar para haver cura e libertação, mas é o lugar onde não pode haver julgamento. Porque quem se julga somos nós. Por isso que daqui a pouco vamos ler o texto para tomar a ceia. Se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Por quem? Pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. E nós aprendemos, eu estava a dizer, estava relembrando, que uma geração de alguns anos atrás aprendeu um cristianismo tirano, um cristianismo doentio, um cristianismo da acusação, o puritarismo que intolera o outro. Não, irmãos, eu não estou a dizer que pecado não continua a ser pecado. Eu não estou a dizer que na igreja não deve haver santidade. Eu estou a dizer que na igreja tem que haver santos e tem que haver gente que ainda não é santa. Porque a igreja é um lugar de cura. É o lugar de cuidarmos de quem chega hoje pela primeira vez, como temos 5 ou 6 pessoas. E é o lugar também onde aqueles que estão há 50 anos amam, cuidam, protegem, ajudam. Amém? Senão não somos igreja, somos uma elite. Chama a elite que quiser. Igreja não é um clube de futebol. A igreja é um lugar onde todos olhamos uns para os outros com amor. E até o mais falho deve receber esse amor. Queridos, a desilusão com Deus na nossa vida é fruto de não termos entendido o plano de Deus para a nossa vida. As desilusões é fruto de uma má interpretação de muitas vezes daquilo que nós aprendemos como cristãos. Porque Deus é Deus, como diz aquele cântico. Faça milagres ou não faça. Aconteça ou não aconteça. Dê ou não dê. Ele continua a ser Deus. Agora Deus quer habitar-te. Para quê? Para usar-te. Primeiro Deus salva-te, depois Ele habita-te para te usar. É o propósito de Deus para a tua vida. Neste habitar acontece tudo. Podemos criar 1000 ítems. Tudo bem. Mas Deus quer habitar o teu coração. Só quem é habitado consegue fazer a sua obra de forma correta. Senão entra o espírito farisaico, que são bonitos por fora e podres por dentro. E o espírito farisaico tem que ser banido do nosso coração. Deus quer ao contrário. Não importa tanto o aspecto, importa o que está dentro. Amém? Sexta que vem vai haver um evento que, se alguns souberem, excluem-me, não é esta sexta, é não sei que sexta, em que os jovens vão vir para dar uma lição sobre máscaras. E há muita gente, o pastor é maluco. Como quando fizemos aqui um evento de jovens do Walking Dead para ensinar, nesse dia até fui eu que preguei, para ensinar que há muitos mortos-vivos. Há muita gente viva que está morta em seu pecado, em sua vida. E às vezes tudo nos faz confusão. Se amanhã entrar aqui uma pessoa cheia de tatuagens, uma pessoa com um aspecto daqueles que parece aquela coisa de assustar, aquela pessoa... E se entrar alguém a cheirar muito mal? Mas se entrar alguém a cheirar a Jampon Gaultier, ou Burberry, ou Boss, aí se calhar já nos apetece sentar ao lado. É tão fácil, irmãos, comprar um pacote de arroz para dar a alguém. Mas orar e chorar por alguém é mais difícil. Dobrar os joelhos e chorar por essa vida. Orar, Deus, ajuda-me a conquistar aquele amigo. Chorar pela Ucrânia, e não só pela Ucrânia. Vai para a África, há países em guerra contínua há dezenas de anos. Chorar pelo Brasil. Aquelas favelas que matam pessoas todos os dias. Chorar para Deus levantar a igreja e dizer: Deus,
Usa essa igreja, Senhor. Usa, Deus. Como é possível 40 e tal % de evangélicos e não haver igreja para ajudar esses bandidos que mais são pessoas cegas sem Deus? Vamos ficar de pé. Talvez estejas muito desiludido com Deus. A vida correu-te mal. Quem sabe pode ser um problema de saúde. Quem sabe pode ser um problema no casamento, nas tuas finanças, na tua família. Mas eu quero dizer, Jesus está aqui em espírito e em verdade. Está aqui para operar na tua vida. Para trazer a consciência do verdadeiro cristianismo, que é mais do que puritarismo. Se Deus disse para eu perdoar 70 vezes 7 ao meu irmão, significa que Deus perdoa muito mais. Por isso, quando tu olhas para o erro do teu irmão, em vez de o criticar, ajuda-o a melhorar. Eu queria perguntar nesta manhã, será que alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Será que alguém quer entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Deus, habita-me, visita-me, mas habita-me. Toma conta do meu coração. Toma conta da minha vida. E quero reconhecer o seu pecado e começar uma nova vida. Não tenhas vergonha. Não importa os anos que andas a caminhar na igreja. Importa que hoje tu possas dizer: Deus, habita-me. Deus quer habitar-te. Deus não quer só visitar-te. Deus quer habitar-te. Para ser Senhor na tua vida. Ele quer assentar-se no trono do teu coração e tomar conta de ti para te tornares um homem e uma mulher guiado por Ele. Eu pedia que todos fechassem os olhos, mesmo quem está aqui. Eu não quero que ninguém veja, mas eu quero que tu levantes o teu braço a dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu estou vendo vários braços no ar. Eu estou vendo vários braços. Este é o momento mais importante da tua vida. Onde tu estás, mantém o teu braço no ar. Pai, em nome de Jesus, tu que estás online, podes também fazer um sinal. Nós estaremos orando por ti. Pai, em nome de Jesus, visita estas vidas nesta manhã e habita estes corações. Que nesta hora tu possas trazer cura das suas emoções, cura das suas doenças, libertação completa e perdão e remoção de todos os seus pecados. Que cada um dos que tem os seus braços levantados nesta hora, Espírito Santo, tu possas mudar a sua vida, transformar os seus corações, habitá-los completamente. E hoje possa começar uma nova vida em Cristo. Como disseste a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Uma nova vida comece nesta manhã em cada um destes que tem os seus braços no ar. Pai, és tu que convences através do teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu entrego cada um dos amados que tem levantado a sua mão, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Diga, vamos orar juntos, mesmo com aqueles que levantaram os seus braços. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tu que levantaste o teu braço, levanta a tua voz e ora. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida. Mais baixinho aqui. Eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas desilusões. E nesta hora, Espírito Santo, habita-me, não para só uma visita, mas para viveres no meu coração. Guia os meus passos, guia o meu caminho, ajuda-me para que a partir desta hora tu tomes conta da minha vida. Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados
e te entrego a minha casa, a minha família, tudo o que sou e tudo o que tenho, para que tu possas conduzir. Em nome de Jesus. Amém e amém.